Quando São Francisco de Assis falava sobre a presença de Deus, ele nunca se referia a algo distante, raro ou condicionado a grandes rituais. Para ele, Deus estava no simples, no cotidiano, no modo como você age quando ninguém está olhando. Mas também alertava, e assim como a luz pode se aproximar de um coração aberto, ela também se afasta de um coração endurecido. E existe um erro específico, sorrateiro, fácil de cometer, que pouco a pouco empurra a alma para longe da graça divina. Você talvez nem perceba quando começa, mas a ausência de Deus nos sinais ao redor se torna evidente. É como se o mundo ficasse mais pesado, a mente mais confusa e o coração mais inquieto. São Francisco dizia que Deus não abandona ninguém, mas que o homem pode criar muros tão altos que sua própria alma deixa de perceber a presença daquele que nunca se afastou. E esse erro nasce não de grandes pecados escandalosos, mas de pequenas escolhas repetidas todos os dias, até que deixam de parecer escolhas. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez tenha notado que sua fé perdeu força, que sua oração diminuiu, que sua paciência se esgota com mais facilidade, que sua paz evapora por qualquer motivo. Nada disso acontece do nada. A alma sempre envia sinais. E São Francisco ensinava que, quando o coração começa a perder sensibilidade espiritual, a causa quase sempre está nesse mesmo ponto, de um erro silencioso que você talvez esteja cometendo sem saber. Hoje você vai entender o que é esse erro, como ele afasta a presença de Deus e como corrigir o caminho antes que a distância se torne profunda demais. Mas antes de tudo, respire fundo e pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você sentiu a verdadeira paz de Deus? Quando foi a última vez que sua oração veio carregada de sinceridade, sem pressa, sem distração? Quando foi a última vez que você sentiu que Deus falava com você através de um gesto, de um pensamento ou de um detalhe aparentemente comum? Se você não se lembra, não se culpe. A maioria das pessoas só percebe que está se afastando da luz quando a escuridão já começou a ocupar os espaços internos. Mas São Francisco dizia que mesmo na alma mais confusa existe uma chama que jamais se apaga. E se você está ouvindo esta mensagem, é sinal de que Deus ainda está chamando seu coração de volta, com a mesma ternura com que o bom pastor chama uma ovelha que se perdeu enquanto procurava pastos mais verdes. Para São Francisco, o maior erro que afasta a presença de Deus é permitir que o coração se torne insensível. Ele chamava isso de endurecimento espiritual. Não acontece de um dia para o outro. É gradual. Discreto. A pessoa vai se acostumando a ignorar pequenos chamados interiores até que se torna cega para o divino e surda para qualquer inspiração. O endurecimento espiritual começa quando você deixa de prestar atenção aos seus próprios pensamentos. Quando passa a justificar atitudes que sabe que não deveria ter. Quando começa a aceitar comportamentos que antes o incomodavam. É quando você já não se arrepende com o mesmo peso. Quando o pecado se torna costume. Quando a oração se torna rara. Quando o coração deixa de doer por aquilo que fere a Deus. São Francisco dizia que aonde não há sensibilidade, não há espaço para a graça. E é verdade. Deus fala ao coração, não há orgulho. Ele toca a alma, não há rigidez. Quando você endurece interiormente, perde o olhar espiritual, começa a ver tudo com frieza, com impaciência, com pressa. Passa a julgar mais, reclamar mais, falar mais e ouvir menos. E, sem perceber, a presença de Deus vai se tornando distante, não porque Ele deixou você, mas porque você se fechou. Esse endurecimento também aparece quando você deixa de combater pequenas faltas. São Francisco sabia que ninguém cai em grandes erros sem antes abraçar pequenos desvios repetidos. É como deixar uma rachadura crescer numa parede. Por algum tempo ela parece inofensiva, até que um dia a estrutura não suporta mais. Talvez você tenha permitido pequenas impurezas na mente, pequenas mentiras, pequenas invejas, pequenas omissões, pequenos ressentimentos guardados. Talvez tenha alimentado raiva, orgulho, competição, impaciência. Tudo isso vai formando camadas ao redor da alma, até que o coração perde leveza. A presença de Deus não encontra mais espaço para pousar. E você sente isso.
Sente na irritação constante, no peso emocional, no sentimento de vazio, na falta de direção, nas decisões que parecem sempre confusas, na dificuldade crescente de rezar. É como tentar acender uma vela num ambiente cheio de vento. A chama não pega, não se mantém, não ilumina. São Francisco também dizia que, quando o coração se endurece, a pessoa começa a buscar justificativas para sua própria frieza. Ela diz que está cansada, que não é o momento, que Deus sabe como ela é, que não precisa exagerar. E, aos poucos, vai reduzindo o espaço de Deus até sobrar apenas alguns minutos vazios antes de dormir, uma oração mecânica, uma fé sem vida. A presença de Deus se afasta não porque ele rejeita, mas porque ele não invade. Deus só habita onde há abertura. Ele não força portas fechadas, não ocupa espaços que a alma reserva para preocupações, vícios, medos ou ressentimentos. A ausência de Deus é sempre consequência do lugar que você dá a outras vozes dentro de si. Quando São Francisco falava disso, ele usava a imagem de uma casa. A alma é uma casa. Deus bate na porta. Mas se os cômodos estão cheios de poeira, de tralhas antigas, de objetos quebrados, ele não consegue entrar. Não porque não queira, mas porque a própria alma não deixou espaço para a luz. E o que seriam essas tralhas espirituais? Mágoas guardadas, relações tóxicas mantidas, comportamentos justificados, vícios alimentados, ingratidão repetida, orgulho disfarçado. Cada uma dessas coisas ocupa um espaço que deveria ser de Deus. E quando Deus não encontra espaço, sua presença deixa de ser sentida. O coração perde calor, perde brilho, perde direção. Mas São Francisco nos lembrava que nenhuma alma está perdida enquanto ainda consegue reconhecer que algo está errado. O primeiro passo para reaproximar-se de Deus é admitir que você se afastou. É reconhecer que há trechos dentro de você que precisam ser limpos, curados, reorganizados. Não há cura para quem finge estar saudável. Não há conversão para quem acha que não precisa mudar nada. Mas há esperança infinita para quem diz: Senhor, eu me perdi. Toca meu coração de novo. Deus corre para essa alma. Ele restaura, limpa, renova, aquece. Mas precisa de um gesto seu. São Francisco também falava da importância de vigiar o coração. Ele dizia que o mal não entra pela porta principal, entra pelas frestas. Você não vira outra pessoa de uma hora para outra. Você vai mudando aos poucos, sem perceber. E quando se dá conta, já não é mais quem era espiritualmente. A vigilância começa no pensamento. Naquilo que você permite que habite sua mente. Um pensamento mal resolvido vira uma emoção. Uma emoção mal tratada vira um comportamento. Um comportamento repetido vira um hábito. Um hábito vira um caráter. E tudo isso pode afastar ou aproximar a presença de Deus. O erro que afasta Deus começa sempre no pensamento ignorado. Na ideia que você acha pequena demais para preocupar-se. Na irritação que você não entrega a Deus. Na inveja que você tenta justificar. No orgulho que você disfarça de opinião. O mal nunca começa grande. Ele começa quase invisível. Mas São Francisco dizia que o bem também começa assim. Uma escolha pequena, um gesto pequeno, uma renúncia pequena, uma oração curta, mas sincera. Tudo isso abre espaço para Deus voltar a habitar o coração. Por isso, antes de seguir, faça um exame profundo. O que dentro de você está impedindo a presença de Deus? O que ocupa espaço demais? O que você está segurando com tanta força a ponto de deixar pouco espaço para a graça agir? Deus só se afasta quando você cria barreiras. Hoje, você vai aprender como derrubá-las e permitir que a presença de Deus volte a ser viva, real e transformadora dentro de você. São Francisco ensinava que uma das principais causas do afastamento da presença divina é quando a pessoa alimenta emoções que contrariam diretamente o Espírito de Deus. Ele dizia que a alma que guarda ressentimento, orgulho ou raiva vive como alguém tentando caminhar carregando pedras no peito. A pessoa até tenta rezar,
tenta sentir Deus, tenta buscar paz, mas tudo parece distante porque o coração está pesado demais para perceber a suavidade da graça. Para ele, a falta de perdão era uma das portas mais perigosas para o afastamento espiritual. Não porque Deus abandona quem não perdoa, mas porque o coração ressentido se fecha. E um coração fechado não sente Deus, mesmo quando ele está perto. O ressentimento cria uma névoa espessa entre você e o céu. Cada lembrança amarga alimentada, cada diálogo imaginário que revive mágoas, cada tentativa de justificar a própria dor, tudo isso afasta sua alma da sensibilidade espiritual. Não porque o erro do outro não tenha sido grave, mas porque manter a ferida aberta impede que você receba a cura. São Francisco dizia: de um coração ferido clama por Deus, mas um coração que se recusa a ser curado não o reconhece quando ele vem. Se você tem guardado mágoas, se há alguém que você ainda não conseguiu perdoar, entenda que o perdão não é a libertação do outro, é a sua. E a presença de Deus não habita onde a prisão interior ainda domina. Outro erro que afasta profundamente a presença divina, segundo São Francisco, é a ingratidão. A ingratidão não é apenas deixar de agradecer. É viver como se tudo fosse insuficiente, como se Deus ainda não tivesse feito o bastante. É reclamar mais do que reconhecer. É comparar-se mais do que contemplar. A ingratidão cria uma escuridão interior que impede a percepção das bênçãos. A alma ingrata vive sempre inquieta, sempre insatisfeita, sempre pedindo algo que não tem e ignorando o que já recebeu. E quanto mais ingrata a pessoa se torna, mais distante ela sente Deus, porque a ingratidão é como fechar os olhos para a luz e depois reclamar da escuridão. São Francisco dizia que a gratidão é a porta mais rápida para reencontrar Deus. A pessoa que agradece, mesmo em meio à dor, cria um espaço dentro de si onde a presença divina pode habitar. A gratidão abre caminhos que a reclamação destrói. E se você sente que Deus está distante, talvez a primeira pergunta seja: quanto você tem agradecido? A terceira causa do afastamento da presença divina é o excesso de ruído interior. Não apenas o barulho externo, mas a confusão interna que a pessoa alimenta quando vive acelerada, ansiosa, impaciente, sempre correndo, sempre ocupada, sempre se comparando aos outros. São Francisco ensinava a importância do silêncio, não como ausência de som, mas como estado de presença. Ele dizia que Deus fala na quietude, e que uma alma barulhenta dificilmente percebe a voz divina. O excesso de ruído também aparece quando a pessoa se ocupa tanto consigo mesma que deixa pouco espaço para Deus agir. Ela pensa demais, sofre por antecipação, cria cenários imaginários, revive conversas passadas, alimenta preocupações. Tudo isso ocupa o espaço interior, e Deus não é percebido. Ele está ali, mas a alma está distraída demais para perceber sua proximidade. E esse ruído constante vai gerando cansaço, frieza espiritual, distanciamento. A pessoa começa a orar sem sentir nada, começa a ir à igreja como rotina, começa a viver sem profundidade. São Francisco advertia: e a alma só reconhece Deus quando aprende a ouvir. E ouvir exige silêncio, exige pausa, exige recolhimento. O quarto ponto que São Francisco destacava é a desobediência interior. Ele dizia que cada pessoa sabe, em algum nível, o que Deus quer dela. A consciência sempre avisa quando estamos indo por caminhos tortuosos. Sempre há um incômodo, uma luzinha acesa, um alerta silencioso. A desobediência acontece quando você sabe qual é o caminho, mas escolhe o contrário. E cada vez que você repete essa escolha, pouco da sensibilidade espiritual se perde. Não é Deus quem se afasta. É você quem se esconde. É como Adão no Éden, e Deus não deixou de buscá-lo, mas Adão é quem se escondeu com vergonha. Toda vez que você age contra o que sabe ser certo, sua alma dá um passo para longe da presença divina. Não importa se o erro parece pequeno, fofocas, pequenas mentiras, comportamentos impulsivos, vícios que você já tentou abandonar, palavras agressivas. Cada desobediência cria uma rachadura espiritual. E, com o tempo, a luz se torna mais fraca. São Francisco dizia que obedecer a Deus não era sobre regras, mas sobre amor. A pessoa que ama, busca agradar.
E quando você começa a ir contra o que Deus orienta, está dizendo sem perceber: prefiro meu caminho ao teu. Essa atitude afasta a alma não da misericórdia, mas da percepção da misericórdia. Outro ponto que ele ensinava é que a presença de Deus se afasta quando a pessoa perde a simplicidade do coração. Ele mesmo vivia a simplicidade radical. Não se tratava apenas de pobreza material, mas de um espírito que não complica, não distorce, não cria problemas onde não existem. Um espírito simples é leve. Um espírito complicado é pesado. Muitas pessoas afastam Deus porque tornam tudo difícil: relações, conversas, decisões, sentimentos. Tornam-se duras, críticas, desconfiadas. E quanto mais complicadas, mais distantes da luz. São Francisco dizia que Deus habita onde há simplicidade e humildade. A pessoa humilde é moldável. A pessoa simples é acessível. A presença divina encontra espaço na alma descomplicada. Outro erro que afasta a presença divina é a busca constante por controle. São Francisco confiava radicalmente. Ele se lançava nos braços de Deus sem reservas. Para ele, controlar tudo era uma forma de desconfiança espiritual. É quando você tenta resolver tudo sozinho, tenta antecipar o futuro, tenta manipular resultados, tenta carregar sozinho pesos que deveriam ser entregues a Deus. O controle excessivo sufoca a alma. Torna a vida tensa, pesada, carregada. E quanto mais você tenta controlar, mais sente que Deus está ausente, quando na verdade é você quem não permite que Ele haja. São Francisco dizia que a confiança abre portas invisíveis. O abandono nas mãos de Deus é o que cria espaço para milagres. A pessoa que confia enxerga caminhos onde antes só via muros. Outra causa de afastamento é viver sem propósito espiritual. Quando a pessoa perde o senso de missão, perde também a direção interior. Ela acorda, vive e dorme sem profundidade. Vai seguindo a vida como se estivesse apenas cumprindo tarefas. Mas a alma humana não foi criada para sobreviver, foi criada para florescer. E quem vive sem propósito sente um vazio que nenhuma realização material preenche. São Francisco repetia: e a alma que não sabe para quem vive, se perde no caminho. Talvez você esteja vivendo assim, de ocupado, cansado, cheio de tarefas, mas vazio por dentro. Isso cria uma sensação de distância espiritual. Deus está presente, mas você não está disponível. É como uma rádio ligada, mas com muita interferência. A sintonia existe, mas não consegue ser ouvida. Também existe um afastamento que nasce do excesso de autocrítica. Algumas pessoas se cobram tanto, se culpam tanto, se punem tanto, que se sentem indignas da presença divina. Vivem dizendo para si mesmas que não são boas o suficiente, que erraram demais, que Deus não pode querer alguém tão falho. São Francisco dizia que essa forma de pensar é uma tentação disfarçada. Não é humildade verdadeira. Humildade é reconhecer os erros e confiar na misericórdia. Autocondenação é orgulho disfarçado, porque coloca sua opinião acima da compaixão de Deus. Deus não se afasta do pecador arrependido. Ele corre ao encontro. Quem se afasta é a pessoa que se acha além da salvação. E isso, segundo São Francisco, impede que a graça atue. Por fim, São Francisco ensinava que a presença divina se afasta quando a pessoa deixa de praticar o amor. Não o amor romântico, mas o amor como serviço, como cuidado, como atenção ao próximo. Ele dizia que Deus está presente em cada gesto de caridade. Quem deixa de amar, deixa de reconhecer Deus nos outros. A alma que se fecha no egoísmo perde a capacidade de perceber a luz. E quanto menos amor você pratica, mais distante você se sente de Deus, porque Ele é amor. A alma que não ama, não o encontra. Mas tudo isso pode mudar. A qualquer instante. Mesmo agora. E essa transformação começa quando você decide abrir espaço novamente. São Francisco dizia que a presença de Deus volta ao coração assim que a pessoa decide abrir uma fresta, mesmo que mínima. Deus não exige perfeição, apenas sinceridade. Ele não exige que você esteja completamente limpo,
apenas que permita ser purificado. E é por isso que, mesmo que você tenha sentido um afastamento espiritual, mesmo que sua fé esteja fraca, mesmo que suas orações pareçam vazias, existe um caminho de retorno, e ele começa no interior. O primeiro passo é recuperar a sensibilidade espiritual. Isso acontece quando você volta a prestar atenção nos pequenos movimentos da alma, naquele incômodo silencioso quando faz algo que não deveria, naquele suspiro que surge antes de uma atitude impulsiva, naquela tristeza que aparece quando se distancia da oração. Esses sinais não são fraquezas, são chamados de Deus. São Francisco dizia que a alma que ainda sente incômodo é uma alma viva. A alma verdadeiramente perdida é aquela que já não sente nada. Se você sente que algo está errado, isso é graça. É Deus avisando, e volta para mim. O segundo passo é limpar o coração do que pesa. O que dentro de você precisa ser solto? Uma mágoa antiga? Um orgulho que cresceu demais? Uma comparação constante? Uma ansiedade que tomou conta da sua rotina? Cada coisa que ocupa espaço no coração impede que a presença divina seja percebida. São Francisco tinha um hábito, sempre que algo o incomodava, ele parava, respirava e dizia: Senhor, tira isso de mim se não vier de ti. Dizia isso repetidamente, até sentir paz. E funcionava, porque a paz é a assinatura de Deus. Quando algo não vem de Deus, traz inquietação. Quando vem de Deus, traz serenidade. O terceiro passo é restaurar a simplicidade interior. Para São Francisco, a alma simples volta rápido para Deus porque não cria caminhos complicados. Ela reconhece, pede perdão, tenta de novo. Ela não justifica, não racionaliza, não se esconde. Ela se apresenta como é. Muitas pessoas não encontram Deus porque se escondem atrás de máscaras espirituais. Querem parecer fortes, firmes, desconstruídas. Mas Deus não se revela à aparência. Ele se revela ao coração verdadeiro. Seja simples. Diga a Deus exatamente como está, e cansado, perdido, com dúvidas, com medo, com culpa. Ele se aproxima quando você fala a verdade. O quarto passo é recuperar o silêncio interior. Não basta calar a boca, é preciso calar a alma. É silenciar as comparações, as cobranças, os medos, as pressões. São Francisco ia para o campo, para as florestas, para o alto das colinas. Ele procurava lugares onde o barulho do mundo se dissolvia. Ali, sentia Deus com clareza. Você talvez não possa ir para uma floresta, mas pode criar momentos de silêncio real e desligar o celular, sentar por 5 minutos, respirar, repetir uma oração curta como a meu Deus e meu tudo. Esse silêncio abre espaço para que a presença divina seja percebida novamente. O quinto passo é praticar o amor, mesmo em pequenas doses. A presença de Deus volta rapidamente quando você faz um bem a alguém sem esperar reconhecimento. Pode ser um perdão, uma paciência extra, um sorriso, uma ajuda simples. São Francisco dizia que cada ato de amor acende uma luz dentro da alma. E a luz atrai a luz. Quanto mais você ama, mais você percebe Deus ao seu redor. O sexto passo é abandonar o controle. Deus não age em vidas fechadas, tensas e controladoras. Ele age quando a pessoa diz: Senhor, faça como quiser. São Francisco vivia assim. Por isso, sua vida fluía com milagres e sinais. Não porque ele fosse especial, mas porque confiava plenamente. Quando você solta o controle, Deus entra. Quando segura tudo com força, ele respeita a sua escolha. Talvez o que está afastando você da presença divina não seja pecado, mas excesso de controle. Aprenda a entregar. Diga: Senhor, cuida do que eu não posso. Isso abre portas invisíveis. O sétimo passo é reconstruir a vida com propósito. Deus se manifesta intensamente na vida de quem entende que está aqui para algo maior. Não para repetir rotinas, não para sobreviver, mas para servir, crescer, aprender, amar e transformar. Se você vive sem direção espiritual, peça a Deus que revele sua missão.
São Francisco recebeu a dele em oração. Você também receberá. Basta pedir. O oitavo passo é perdoar a si mesmo. Muitas pessoas não sentem Deus porque se sentem indignas. Carregam culpas antigas como correntes. São Francisco dizia que isso é uma tentação cruel. A culpa excessiva não purifica, paralisa. Deus não quer sua condenação. Quer sua conversão. Ele não quer que você se esconda. Quer que você volte. Se Deus já perdoou, você também precisa se perdoar. O nono passo é proteger a alma do que a machuca. Algumas pessoas, ambientes e hábitos fazem você se afastar de Deus. São Francisco era firme nisso, e a alma que deseja Deus deve evitar o que a destrói. Talvez você precise colocar limites. Talvez precise se afastar de conversas tóxicas, de conteúdos negativos, de companhias que enfraquecem sua fé. Isso não é arrogância, é proteção espiritual. Por fim, o 10º passo é pedir a Deus que volte a ocupar seu espaço dentro de você. Ele nunca recusa esse pedido. Nunca. Mesmo que você tenha se afastado por meses ou anos. Deus retorna no mesmo instante em que você diz sinceramente: Senhor, fica comigo. A presença divina não depende de perfeição, mas de abertura. São Francisco dizia que Deus corre para o coração que deseja sua presença, mesmo que esse coração esteja fragmentado. E quando Deus volta, tudo volta ao lugar. O peso diminui. O medo perde força. A esperança renasce. A alma respira. E você percebe que nunca esteve sozinho, apenas deixou de ouvir. Agora, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: o que dentro de mim está afastando a presença de Deus? Talvez seja um ressentimento. Talvez seja o excesso de controle. Talvez seja a ingratidão. Talvez seja a falta de silêncio. Talvez seja a desobediência. Identifique. Nomeie. Entregue. Um único gesto real de entrega transforma completamente a vida espiritual. Um único pedido sincero reacende a chama. Um único "Ah, Senhor, volta" já move o céu inteiro na sua direção. E antes de encerrar, São Francisco deixaria uma última orientação: não deixe para amanhã o que seu coração está pedindo hoje. Deus está chamando agora. Ele quer voltar agora. Ele quer restaurar você agora. Abra a porta. Deixe ele entrar. Deixe ele limpar. Deixe ele curar. A presença divina nunca esteve longe. Só estava esperando você fazer espaço. E se este vídeo tocou seu coração, se algo dentro de você despertou enquanto ouvia estas palavras, eu te convido a continuar essa jornada conosco. Curta este vídeo, deixe um comentário dizendo o que mais falou com você e se inscreva no canal para receber mais mensagens como esta. Aqui, caminhamos juntos na fé, na luz e na esperança. Que Deus abençoe profundamente sua vida, sua casa e seu coração. Que a paz divina volte a habitar em você. E que São Francisco interceda por sua caminhada espiritual, hoje e sempre.